Revelado, a incrível verdade sobre a treta do GPS que transformou nossas rotas emocionantes. Maria, com seu cabelo desgrenhado e um sorriso acolhedor, nunca imaginou que um simples aplicativo de GPS pudesse jogar o seu pequeno subúrbio de São Paulo em uma verdadeira tempestade emocional. Naquele dia ensolarado, ela estava cozinhando feijão tropeiro no Cantinho da Maria, o restaurante que era praticamente um lar para todos. Os cheiros que saíam da cozinha traziam lembranças de festas de família, tardes de domingo e longas conversas ao redor da mesa. Mas enquanto ela mexia a panela, uma agitação estranha pairava no ar. Um rumor começou a circular na vizinhança. Um novo aplicativo que prometia rotas mais rápidas estava causando uma polêmica infinita entre os motoristas. As pessoas começaram a reclamar umas das outras, se acusando de não seguir os novos desvios. O que antes era um vai e vem amigável pela praça se transformou em um terreno de disputas. Maria viu amigos se transformarem em estranhos, e a atmosfera antes calorosa foi tomada por um silêncio hostil. O seu coração, sempre acolhedor, foi invadido por uma sensação de desespero. O que está acontecendo com nossa comunidade? Ela se perguntava. Aquela noite, ao jantar, a tensão era palpável. Lucas e Sofia, seus adolescentes, sentados à mesa, observavam a mãe tentando manter um clima descontraído, mas Maria sabia que algo precisava ser feito para sanar a divisão. Após horas de conversa, uma ideia brotou em sua mente como um raio de sol. E se promovesse um café com sabores? Cada vizinho traria seu prato favorito e compartilharia histórias sobre suas tradições. Um choque de sabores e memórias que poderia reatar laços quebrados. Mas, como sempre, havia oposição. O senhor Eduardo, seu rival de longa data, indomável em sua visão egoísta, decidiu que, ao invés de somar, ele desmontaria o evento. Esse café será um fracasso, ele murmurou para quem quisesse ouvir, projetando um manto de ceticismo sobre a iniciativa de Maria. Em sua mente, a treta da palpável rivalidade já estava montada, e ela precisava agir rápido. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Assim que se aproximava o dia do evento, Maria se viu envolta em ansiedade e lágrimas. Na véspera, arrumando as mesas e organizando os pratos, uma batida na porta a surpreendeu. Era Sofia, com a expressão decidida. "Mãe, você não está pensando em desistir, está?" Ela questionou, rasgando a nuvem de incertezas que envolvia a cozinha. Maria percebeu que havia algo mais poderoso em jogo. Era o amor que unia a sua comunidade, a esperança que poderia vencer até as maiores divisões. Só que ainda havia um capítulo a ser escrito. O senhor Eduardo, com seus planos ardilosos, estava prestes a lançar uma sombra sobre tudo que Maria tanto acreditava. E agora, enquanto o grande dia se aproximava, um misto de coragem e medo pulsava em seu coração. A pergunta que pairava no ar: será que o amor ainda teria força suficiente para reunir todos novamente? O sol mal havia levantado quando Maria acordou, mas seu coração já pulsava como um tambor. Hoje era o dia. Com um leve sorriso, ela preparou o café da manhã, seu ritual sagrado que sempre a acalmava. O aroma forte da bebida misturava-se ao cheiro do feijão que ficou de um dia para o outro, e ela riu sozinha, lembrando-se de como seu pai costumava dizer que o segredo de toda boa refeição estava na paciência. Mas a paciência não era o que ela sentia agora. A ansiedade misturava-se à determinação enquanto se vestia, tentando ignorar a inquietação em seu estômago. O café com sabores era mais do que um evento, era um ato de amor, uma tentativa de reconstruir o que havia se quebrado entre os vizinhos. Ela precisava que desse certo, não apenas por ela, mas pela comunidade que amava. Cada prato que aparecia na mesa enquanto Maria organizava tudo se tornava uma lembrança viva. A torta de maçã da Dona Neide com seu toque especial de canela, o quibe recheado do seu Júnior e a farofa da amiga Lúcia. Cada sabor contava uma história. Ela sentia uma expectativa crescente a cada garfada e cada riso que ecoava na cozinha.
Mas o que seu coração não sabia era que Senhor Eduardo tinha outros planos. Ele havia espalhado pela vizinhança que o evento era só uma armadilha para quem ele ainda considerava adversário, e em meio a isso, certas vozes começaram a ecoar. Na fila do supermercado, pessoas cochichavam, algumas segurando os ingredientes para o café, outras soltando reclamações. Só vai gerar mais intriga, ouviu um rapaz dizer. Maria não pode evitar que a esperança desmoronasse por um momento. Enquanto isso, Sofia, percebendo a preocupação da mãe, decidiu que não poderia ficar parada. Mãe, eu vou ajudar. Podemos fazer alguns cartazes, divulgar mais nas redes sociais. Muita gente ainda quer vir, mas não sabe como, ela exclamou, visivelmente animada. A energia da filha reacendeu uma chama em Maria, e as duas se entregaram a criar mensagens que iriam espalhar calor e carinho. Ao escreverem juntas, as risadas voltaram a reinar, e as lembranças de bons momentos aqueceram seus corações. A fila de pessoas começava a se formar ao redor do cantinho da Maria. O time de apoiadores, que antes parecia pequeno, ganhava novas cores com o reforço de amigos e vizinhos que entenderam a importância do encontro. Ao ver aqueles rostos conhecidos, Maria sentiu que o amor ainda tinha espaço para florescer entre elas, mas o frio na barriga persistia. O que aconteceria na hora H, quando os ânimos começassem a esquentar? Quando as pessoas foram se aproximando, algumas comovidas pela ideia, outras céticas, Maria respirou fundo. Estamos aqui por um motivo maior, pensou. Mas sua mente ficou inquieta quando avistou o Senhor Eduardo, de longe, observando em silêncio. O olhar dele era um oráculo que anunciava uma tempestade prestes a desabrochar. E se ele tivesse um truque na manga? Como um peão que, apesar de todas as manobras do jogo, não abre mão de sua jogada final. Maria sentiu o peso da tensão carregar o ar. Ela precisava confiar que a comunidade, unida por um laço mais forte do que a rivalidade, podia ser a luz que dissipasse qualquer sombra. Não havia mais volta. O amor estava na mesa, e às vezes, apenas essa decisão era tudo o que precisavam. O grande dia começou a se desenrolar, e a dúvida de Maria era genuína. Estariam todos preparados para o que estava por vir? O coração dela acelerou enquanto sua mão firmava a mesa, como se o próprio universo estivesse prestes a responder. A questão ainda pairava no ar. Será que poderiam deixar as diferenças de lado, ou a rivalidade seria mais forte do que a união? As horas passavam lentas, como se o tempo estivesse brincando com a expectativa de Maria. O café com sabores começava a tomar forma, e logo as mesas estavam decoradas com toalhas coloridas e flores frescas, resultado do esforço coletivo de amigos e vizinhos. O sol brilhava intensamente, mas o clima era de incerteza, como se até a natureza estivesse à espera da resposta. Quando as primeiras pessoas começaram a chegar, Maria sentiu um aperto no peito. Inicialmente ela viu rostos familiares e sorrisos calorosos, mas logo notou expressões de hesitação. Josimar, um dos mais antigos moradores da rua, parecia particularmente inquieto. Ele olhou de relance para Senhor Eduardo, que estoude de braços cruzados, observando tudo com seu olhar crítico. Maria se lembrou de uma conversa antiga com Josimar, onde ele expressara seu desejo de ver a vizinhança unida novamente. Com coragem, ela se aproximou dele. Josimar, você está aqui. O que acha da ideia? Maria, eu não sei. Pensei que já tínhamos superado isso. Mas Eduardo parece preparado para causar confusão. Ele respirou fundo. As palavras dele pesaram no ar, como um tambor ressoando uma advertência que a mulher não conseguiu ignorar. Sem se deixar abater, Maria olhou ao redor e se lembrou da força da união. Vamos fazer isso juntos. Essa é a nossa chance de mostrar que o amor e a amizade superam qualquer rivalidade. As palavras ressoaram em seu coração, e embora tivesse dúvidas, sentia-se mais viva do que nunca. Logo, uma onda de pessoas começou a se aglomerar ao redor da mesa de degustação. As crianças riam enquanto corriam, e os adultos se entreolhavam enquanto as iguarias eram servidas, criando um cenário colorido. Mas conforme a tensão aumentava, Maria percebeu que não podia deixar a sombra de Eduardo pairar sobre o evento. Um dos primeiros a se aproximar foi seu Júnior, que trouxe consigo um quibe fumegante, enquanto Dona Neide se juntava com sua torta.
Com olhares cúmplices, eles trocavam risos e lembranças, reforçando ainda mais a união que se formava. Porém, não muito longe, a figura imponente de Senhor Eduardo permanecia estática, um espectro à espreita, pronto para agir. Maria começou a se afastar da mesa, sabendo que precisava confrontá-lo. O momento era delicado, e sua voz, embora firme, tremia levemente. Senhor Eduardo, por que não vem se juntar a nós? Este é um evento para todos, e a comunidade precisa de você. As palavras saíram como um convite, mas ela também percebeu o desafio implícito que suas frases carregavam. Eduardo, então, aproximou-se lentamente, com um sorriso que não era um sorriso, e a tensão na atmosfera parecia cortante. Maria, você sabe que não me convence tão facilmente. Sempre haverá aqueles que balançam a bandeira da rivalidade. Você acha mesmo que seu esforço é em vão? O coração de Maria disparou. Enfrentar aquele olhar penetrante não era fácil, mas precisava mostrar que era maior do que o passado. O que importa é que estamos aqui. O que importa são os sorrisos, as histórias e os sabores que compartilhamos. Acredito que se dermos um passo, podemos alcançar um novo capítulo. Antes que Eduardo pudesse responder, algo inusitado aconteceu. Um grupo de jovens que assistia à conversa decidiu interromper. Com coragem eles gritaram: "Vamos fazer um brinde à amizade!" E com um gesto simples, brandiram copos de suco, quebrando o clima tenso. O que Maria não esperava era que, ao brindar, o inesperado eco de risadas atraísse mais pessoas, que, surpresas, começaram a se juntar ao momento. Maria olhou e viu esperança nos rostos de seus vizinhos, mas também sentiu sombra. Eduardo não parecia satisfeito. Enquanto a festa se desenrolava, a pergunta permanecia: até onde a rivalidade iria se esticar? E será que a união havia ganhado uma verdadeira oportunidade? A atmosfera estava carregada. O futuro dependia das escolhas que a comunidade faria a partir daquele instante. E por trás das luzes e sorrisos, a verdadeira batalha estava apenas começando. A música alegre envolvia o ar, e Maria sentiu que a festa estava finalmente tomando o rumo que havia sonhado. As mesas estavam repletas de comidas caseiras, e as risadas começaram a ecoar, misturando-se à sintonia calorosa que se formava. Contudo, uma sombra persistente ainda pairava. Eduardo, que permanecia com sua expressão impassível, observava a cena com um olhar crítico. Maria decidiu que não poderia deixar a energia negativa dele estragar tudo. Ela respirou fundo, interiorizando a coragem que tanto precisava. Com um sorriso decidido, virou-se para a multidão que agora se formava ao redor da mesa de requintes culinários. Vamos lá, pessoal, essa festa é nossa. Que tal darmos um tempo para as rivalidades e celebrarmos nossas vitórias juntos? A resposta foi um coro de aplausos e animação, e ela percebeu um brilho de esperança se acender nos olhos de seus vizinhos. Dona Neide, sempre pronta para animar, puxou uma dança, e logo uma roda se formou. Ao observar as pessoas se divertindo, os medos de Maria começaram a se dissipar. As crianças, com os rostos cobertos de chocolate das iguarias, desenhavam sorrisos mais sinceros. O espírito de comunidade tomava forma diante dela. Mas lá estava Eduardo, como um crítico silencioso, sem se juntar à festa. Maria sentia que precisava fazer algo. Com a música pulsando e risos ao fundo, reuniu coragem e foi em direção a ele. Eduardo, por que não se junta a nós? Olha ao redor. Isso é o que precisamos, a união. Você não quer ser parte disso? Ela falava com sinceridade, mesmo que um medo latente pulsasse em seu peito. Ele olhou pela primeira vez diretamente em seus olhos. Maria, você pode achar que tudo isso é bonito, mas as coisas não são tão simples. Cada um tem sua verdade, e a sua não é a única. Esse evento pode parecer uma nova chance, mas não apaga o passado. As palavras saíram cortantes como uma faca afiada. Maria hesitou, sentindo a verdade detrás das palavras dele. A rivalidade não era algo que poderia ser varrido para debaixo do tapete, mas ao mesmo tempo sentia um impulso incontrolável de lutar por essa nova oportunidade. A verdade é que estamos aqui agora. Deve haver um modo de curar o que está quebrado. Afinal, o que é melhor do que a comida e o prazer de estarmos juntos?
Antes que Eduardo pudesse responder, um grupo de jovens se aproximou, interrompendo a troca tensa que se estabelecera. Com uma energia vibrante, um deles gritou: "Vamos fazer uma competição de quem faz o melhor prato, que tal?" A proposta foi recebida com entusiasmo, e logo todos começaram a se organizar, transformando as rivalidades em brincadeira. Maria sorriu, vislumbrando uma saída. Mas no fundo de seu coração, sentia que ainda havia uma batalha a ser travada. A competição começou, e a energia mudou, mas as lembranças do passado pareciam estar à sombra de cada prato preparado. Enquanto Maria corria de um lado para o outro, soltando risadas e encorajando todos, uma ideia começou a borbulhar em sua mente. "E se formos mais longe?" pensou. E então, no meio da festa, uma noção ousada se cristalizou. "E se a verdadeira competição for entre Eduardo e mim?" Seus olhos brilharam com a possibilidade, mas havia algo mais. O que ela se propunha a fazer era arriscado e poderia ter um impacto maior do que imaginava. As conversas e risadas ao seu redor se tornaram um ruído distante. Maria não podia ignorar que a verdadeira batalha estava começando, não apenas entre vizinhos, mas dentro de si mesma. A luta não era apenas por união, era pela aceitação e pelo novo, enquanto as memórias cortantes do passado despertavam. O futuro a aguardava, e enquanto Maria começava a formular um plano, um grito vindo de longe chamou sua atenção. "Maria, olhe!" O que poderia agora se revelar como a mudança que ela estava esperando? Maria virou-se rapidamente, o coração disparado com a expectativa daquilo que poderia ser. Seus olhos encontram uma das crianças da vizinhança, Tiago, apontando para o céu com a mão cheia de chocolate. A expressão do menino era de pura emoção, e isso imediatamente despertou a curiosidade de todos ao redor. "Olhem lá!" Tiago gritou, e as cabeças se viraram para o céu. O que antes era só a tarde ensolarada, agora se transformava em um espetáculo. Um grande balão colorido surgiu, flutuando sobre a festa. Era magnífico, dançando com a brisa, refletindo as cores vibrantes da festança abaixo. Instantaneamente, a atmosfera tensa se dissipou, e novos sorrisos brotaram nos rostos dos vizinhos. "Olha só que maravilha!" exclamou Dona Neide, levando as mãos ao coração. "Um balão! Isso é um sinal, pessoal!" Maria sentiu que a energia da festa tinha se renovado. Todos começaram a rir e a apontar para o céu, encantados. "Que lindo, que lindo!" ecoava pela multidão. O balão subia e subia, livre, enquanto as pessoas tentavam adivinhar onde ele iria pousar. E logo, em meio a tanta animação, Maria teve uma ideia. "O que vocês acham de fazermos uma grande competição? Uma gincana que envolve o balão?" gritou, contagiando todos com seu entusiasmo. "Podemos usar coisas que temos por aqui, preparar desafios e o vencedor leva o balão." Uma onda de animação percorreu o grupo. As ideias começaram a fluir. As risadas se tornaram mais altos, apagando suavemente as rivalidades que ainda persistiam. Até Eduardo, que até então estava de braços cruzados, esboçou uma expressão curiosa. Maria decidiu que era hora de fazer com que ele participasse. Afinal, a solução para unir a comunidade poderia estar mais perto do que ela pensava. A competição vai unir a gente e, quem sabe, até mesmo nos ajudar a entender o quanto temos em comum. "Eduardo, você topa participar?" desafiou, tentando despertar alguma faísca de competitividade nele. Ele hesitou, mas a vontade de se envolver era palpável. Ele apenas assentiu, sem dizer nada. Maria pôde sentir aquela pequena vitória, nutrindo uma esperança sutil dentro de si. Os desafios começaram. A primeira tarefa era colher iguarias da mesa. Quem conseguisse montar o prato mais bonito venceria, ponto. Maria, com uma energia renovada, correu para juntar os ingredientes, misturando risos e conversas suaves com os vizinhos. Conforme a competição avançava, cada prova se tornava uma forma de interação. Era como se o balão no céu fosse uma metáfora do que acontecia no coração de todos, abrindo-se, flutuando para longe de brigas antigas e trazendo um ar de renovação. A tensão que antes existia deu lugar a algo mais bonito e leve. Mas em meio a tudo isso, uma voz familiar e profunda reverberou através da multidão. "Ei, espera!" A voz era de Lúcia, uma moradora que havia sido um dos pilares na antiga rivalidade. "Eu preciso falar com vocês." Lúcia parecia agitada, e todos os olhos se voltaram para ela. O que ela iria dizer poderia mudar o rumo da competição,
e, quem sabe, da própria festa. Maria sentiu um frio na barriga. O que mais poderia ocorrer? O balão, que antes era símbolo de alegria, agora parecia carregar o peso de um segredo que poderia mudar tudo. Ela não sabia o que esperar, mas sua intuição gritava que a revelação de Lúcia iria influenciar o que viria a seguir. O que ela sabia que poderia ser o ponto de virada para muitos ou a brasa que reacenderia antigas rivalidades. O silêncio tomou conta do ambiente, apenas quebrado pelo som do vento e pela expectativa pulsando nos corações de todos. Lúcia respirou fundo, e o olhar dela navegou pelo grupo, tocando cada rosto que fazia parte daquela história. Todos estavam ávidos por respostas. Eu não sei como explicar isso, mas o que está acontecendo agora, começou Lúcia, é mais do que só uma disputa amigável. Havia algo por trás da rivalidade que tínhamos. Um mal-entendido gigante. A multidão murmurou. As expressões se misturavam entre confusão e curiosidade. Maria sentiu a preocupação crescer dentro dela. Quando nós, do outro lado da rua, decidimos nos concentrar em nossas festas e reuniões, não foi porque não gostávamos de vocês. Foi porque uma grande mentira se espalhou. Uma história sobre como vocês nos tratavam. E eu caí nessa. E vocês também. Ela apontou para um grupo que costumava ser mais unido e que agora parecia hesitante. Um boato que dizia que a gente não queria ser visto por vocês, que éramos hostis, e isso acabou nos afastando. Maria olhou para Eduardo, que agora prestava atenção. Ela tinha certeza de que, assim como muitos, ele tinha sido influenciado por tudo isso. Era um tremendo choque para todos, uma revelação que poderia remendar feridas do passado. Lúcia pôs a mão no coração, parecendo vulnerável. Eu adoro cada um de vocês. E a verdade é que os nossos filhos brincam juntos. As nossas famílias sempre se cruzaram nas ocasiões festivas. O que aconteceu foi um ciclo de desconfiança que cresceu até nos dividir. As palavras dela pareciam fazer eco no peito de cada um. Aos poucos, sorrisos cautelosos começaram a surgir, enquanto algumas pessoas trocavam olhares surpresos. E então, em um momento inesperado, Maria tomou coragem. Eu acho que todos nós podemos dar um passo à frente. Olhem para esse balão. Ele nos lembra que somos mais fortes juntos. Ela gesticulou para o céu, onde o balão ainda dançava, livre e alegre. Vamos deixar isso tudo para trás e vamos fazer desta festa um símbolo da nova união. Dona Neide, com os olhos brilhando, exclamou: Isso mesmo! Vamos celebrar o que temos em comum, não o que nos separa. Um aplauso tímido começou, mas logo se tornou um coro. As pessoas antes divididas agora estavam se reunindo, algumas dando as mãos, outras se abraçando. O peso da rivalidade começou a se dissipar sobre um novo entendimento. No entanto, enquanto a alegria explodia, uma nova sombra pairava sobre o grupo. De repente, um homem apareceu no fundo da festa. Ele vestia uma camiseta de um time rival e seu olhar fixo em Lúcia transmitia um misto de raiva e confusão. Ele não parecia ter entendido a conversa. Silêncio. O murmurinho da multidão evaporou e os olhares voltaram-se para ele. O que ele iria dizer poderia apagar a faísca da nova esperança que se acendia ali. Maria sentiu seu coração gelar. Aquilo poderia ser o teste final da verdadeira reconciliação ou o que faltava para tudo se desmoronar novamente. Ei, Lúcia, você vai se reunir com eles e nos trair? E quanto a tudo que já vivemos? A voz dele era uma lâmina cortante. A tensão no ar aumentou. Maria sabia que o que viria a seguir era crucial e que tudo poderia mudar. Ela precisava agir. Mas como? A luta para harmonizar aquela festa estava só começando. Maria quase não conseguiu respirar. O olhar que o homem, Carlos, lançava sobre Lúcia era pesado, carregado de dor e confusão. Todos estavam em silêncio, como se o ambiente tivesse congelado. O clima de união que começava a se formar estava prestes a ser desmoronado por suas palavras afiadas. Carlos, espera! Não é isso que você está pensando. Lúcia tentou falar, sua voz trêmula, mas firme. Ela sabia que a situação estava prestes a escapar do seu controle. A multidão observava, ansiosa, enquanto várias vozes agora murmuravam entre si, questionando o que estava acontecendo. Trair?
Trair como? Você sabe que eu nunca fiz nada contra vocês. O que eu e todo mundo aqui fizemos foi tentar evitar um conflito que, pelo que vejo, estava realmente construído em mal-entendidos. O desespero na voz de Lúcia era palpável. Carlos fez uma pausa, seu olhar ainda duro, mas algo na sua expressão começou a mudar. Ele olhou em volta, percebendo que a maioria ali não parecia mais disposta a brigar. As pessoas estavam se unindo, apenas um passo atrás dele, algo que outrora parecia impossível. Mas as lembranças do passado voltavam à mente dele como um eco distante. Vocês sempre nos ignoraram. A gente achava que éramos invisíveis para vocês. Carlos respondeu, sua voz mais baixa agora, mas a mágoa ainda era evidente. Maria sentiu o peso daquela afirmação. A verdade era que todos estavam errados, mas Carlos parecia ser o único que ainda não via o novo horizonte que se formava. Ele era o símbolo de uma rivalidade que ainda pairava no ar. Então, sem pensar duas vezes, Maria decidiu intervir. Carlos, olha para mim. O que você acha que essa festa é? É mais do que um encontro. É a chance perfeita para virarmos a página. Ela sentiu a intensidade das emoções a invadir. Olha para o balão, para os sorrisos. Nós precisamos disso. Você também precisa disso. Os olhos dele brilharam por um momento, a dúvida dançando junto com a raiva. E se isso tudo não passar de uma ilusão? E se amanhã tudo voltar ao que era? Se, no fundo, essa reconciliação for só uma fachada? Lúcia deu um passo à frente, a determinação ardendo em seu olhar. Nós temos que acreditar, não só em nós mesmos, mas uns nos outros. Se deixarmos a desconfiança nos controlar, nunca vamos ser capazes de ser uma comunidade de verdade, e isso vale para cada um de nós. Maria sentiu algo brotar dentro dela. A coragem das palavras de Lúcia ressonou como um chamado. O clima começava a mudar de novo. Sorrisos nervosos se formaram entre alguns rostos. Fera e esperança dançavam em equilíbrio. Carlos respirou fundo, como se estivesse prestes a quebrar uma barreira. Se eu aceitar isso, e se eu me deixar guiar por essa nova esperança, o que você me oferece em troca? Sua voz era um sussurro delicado agora. Ouvindo isso, Maria percebeu que a resposta de Lúcia poderia significar uma nova era, não só para eles, mas para toda a comunidade. E nesse momento, em que os ânimos pareceram dissolver um pouco, um gesto espontâneo aconteceu na direção dele. Um passo à esquerda, Maria estendeu a mão. Um recomeço. Vamos nos dar uma chance. As pessoas respiravam intensamente, como se aquele gesto simples e poderoso fosse o início de algo extraordinário. A tensão pairava no ar, mas a esperança começou a crescer como uma semente que estava prestes a brotar. Quando Carlos hesitou, Maria sentiu a urgência ao seu redor aumentar, mas ele olhou para a mão dela e por um segundo o tempo pareceu congelar. O que ele escolheria? Naquele momento, cada coração na multidão batia em uníssono, prontos para o que vinha a seguir. A festa poderia ser realmente um novo começo ou um triste eco do passado. O futuro dependia de uma resposta, e todos esperavam ansiosos. O olhar de Carlos era um dilema, e Maria se perguntava se aquilo era a chance que estavam aguardando, ou o fim da esperança. O silêncio era ensurdecedor. O olhar de Carlos pairava entre a mão estendida de Maria e o rosto de Lúcia, que esperava com uma mistura de ansiedade e esperança. Ele respirou fundo mais uma vez, como se estivesse tentando encontrar uma resposta dentro de si mesmo, um lugar seguro onde as mágoas do passado pudessem ser deixadas para trás. Um recomeço, murmurou Carlos, quase para si mesmo. O peso daquelas palavras o atingiu como uma onda. Ele pensou em todas as noites em que a raiva e a tristeza se transformaram em rotina. Olhou para as pessoas ao seu redor, seus rostos iluminados por uma centelha de esperança, e o peso em seu coração começou a se dissipar lentamente. Maria viu que os olhos de Carlos estavam molhados. A fragilidade dele a tocou profundamente, e ela percebeu que mesmo em meio à dor, havia um leque de possibilidades abertas. Essa é a nossa chance, Carlos. Não precisamos repetir os erros do passado, disse, a voz firme, mas cheia de ternura. Carlos balançou a cabeça, como se tentando despertar de um sonho confuso. Mas e se eu falhar? E se essa mudança for apenas mais uma tentativa frustrada? A insegurança transparecia em suas palavras, mas o tom desesperado havia diminuído. E se você não tentar? E se perdermos mais uma oportunidade de sermos felizes? Essa pergunta reverberou no ar. Cada pessoa presente sentiu o peso da resposta que cada um carregava, enquanto o desejo por um vínculo mais forte crescia.
Diante daquelas palavras, Carlos percebeu que a transformação que ele tanto temia também poderia ser a cura que ele precisava. Ele olhou para Lúcia e por um momento viu não a rival, mas alguém que, assim como ele, buscava um novo começo. O calor da empatia se espalhou entre eles, e a multidão em volta respirou de alívio, esperando ansiosamente por sua resposta. Com um movimento hesitante, ele avançou um passo, e entreolhou a mão de Maria e o olhar esperançoso de Lúcia. Ok, Carlos finalmente disse, sua voz ainda cautelosa, mas decidida. Eu aceito. Vamos começar de novo. Mas isso exige coragem de todos nós. Lúcia sorriu, lágrimas de emoção escorrendo pelo rosto. Sim, coragem para mudar. Vamos juntos, como comunidade. O clima ao redor começou a se transformar, a atmosfera densa de desconfianças lentamente dando lugar a um futuro compartilhado. Maria não conseguia conter a felicidade. Ela sabia que, apesar das cicatrizes, aquele momento era um marco. O que poderia parecer apenas um pequeno gesto estava se transformando em um ato monumental de reconciliação. Enquanto os aplausos e celebrações começavam a ecoar pelo local, um pensamento inquietante cruzou pela mente de Maria. Mas e agora? Vamos ser capazes de permanecer verdadeiros nas nossas promessas? Esse questionamento a acompanhou, e por mais que quisesse acreditar na boa vontade de todos, havia uma sombra de dúvida. Carlos parecia notar a mudança no ânimo da multidão, e lentamente um sorriso tímido se formou em seus lábios. Juntos, eles tinham criado um momento histórico, mas a trajetória à frente ainda estava cheia de incertezas. Era aquela a chance de criarem memórias, ou tudo poderia ruir facilmente? Os laços estavam prestes a serem testados ao máximo, e Maria se perguntava, quais seriam os próximos desafios que viriam? Olhando ao redor, ela sentiu que a história dela e da comunidade estava apenas começando, mas uma pergunta lhe martelava a cabeça. Até onde todos estariam dispostos a ir para garantir esse novo começo? A energia estava no ar, quase palpável. O som dos aplausos reverberava na pequena praça, misturado ao canto dos pássaros que parecia celebrar a mudança. Carlos e Lúcia se entreolhavam, ambos percebendo que estavam prestes a entrar em uma nova fase de suas vidas. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena faísca de preocupação se acendia dentro de Carlos. Ele sabia que as promessas eram apenas palavras, sem ações por trás. Vamos comemorar nosso recomeço, gritou alguém da multidão. As vozes se uniram em coro, a alegria crescendo como uma onda. No canto da praça, um grupo se afastava, notando a cena, embora vários rostos iluminados mostrassem entusiasmo. Contudo, Maria notou a expressão de um deles, Tiago, um dos amigos mais próximos de Carlos. Ele estava com um olhar de dúvida, quase cético ao jogo da reconciliação. Carlos, espera! Tiago disparou, rompendo a energia festiva. O murmúrio caiu sobre eles. Você realmente acredita que isso vai funcionar? Hoje é um dia para celebrar, mas e amanhã? E se os mesmos problemas voltarem? Ele falava com a voz tensa, e isso fez o coração de Maria apertar. Carlos trocou um olhar com Lúcia, que estava claramente balançando entre a esperança e o receio. É isso que queremos evitar, Tiago. Por isso estamos fazendo isso agora. Precisamos fazer da mudança uma prioridade, não apenas um ideal. Carlos respondeu, tentando manter a confiança na voz, mas sua hesitação era palpável. Maria, percebendo que o clima começava a se desfigurar, decidiu intervir. A verdade é que todos nós sabemos que mudanças são difíceis, mas temos uma chance única de trabalhar juntos, de superar o que nos dividiu, disse ela, buscando encontrar o olhar de cada pessoa. Podemos ser um apoio para os outros, não em rivalidade, mas em amizade. Um silêncio carregado seguiu. O grupo ao redor parecia medir o peso daquelas palavras. A dúvida de Tiago era uma sombra nas esperanças renovadas. Afinal, como lidar com o que estava enraizado por tantos anos? A ideia de conexão estava ameaçada. Mas, no fundo, Maria sabia que essa era a batalha que todos teriam que enfrentar. Eu estou disposto a tentar, Carlos começou novamente, já com os olhos mais firmes. Não só para mim, mas por nós todos. Estamos no mesmo barco e vamos remar juntos, mesmo que a maré esteja contra nós. Um murmúrio de concordância começou a se espalhar.
a tensão começando a se dissipar. Enquanto os rostos ao redor de Maria se animavam novamente, a ideia de um futuro coletivo florescia. Mas essa pequena vitória não apagava a inquietação que estava brotando dentro dela. Espera lá, ela pensou. E se Carlos não conseguir lidar com a pressão? E se Tiago, com sua dúvida, impedir o que estamos tentando construir? Uma sombra de incerteza pairava sobre os quatro, e embora o primeiro passo tivesse sido dado, o caminho ainda era nebuloso. Era um novo começo, mas que desafios surgiriam? O peso da dúvida ainda persistia, e Maria decidiu que precisava fazer algo para garantir que essa nova fase não se tornasse apenas mais um ciclo de promessas vazias. Com a multidão começando a se dispersar e aproveitando o clima alegre ao redor, ela tomou coragem. Carlos, precisamos conversar sobre como podemos tornar tudo isso real, antes que novos obstáculos apareçam. E ao se afastarem um pouco, a pergunta pairava no ar. O que realmente significava se manter fiel a si mesmo e aos outros, em um mundo que parecia sempre testar os laços mais profundos? O dia do café com sabores foi finalmente um testemunho do que o amor e a comunidade poderiam fazer juntos. A atmosfera do Cantinho da Maria pulsava com uma energia vibrante, evidenciada pelas risadas, sorrisos e histórias compartilhadas. Maria sentou-se em um canto, observando tudo com um misto de alegria e alívio. As mesas estavam repletas de pratos feitos com todo carinho. O feijão tropeiro de Maria se destacava, mas eram as receitas de cada vizinho que traziam um arco-íris de sabores e memórias. De repente, todos se lembraram que antes da rivalidade eram uma grande família. A música tocava suavemente ao fundo, e Maria, com o coração leve, viu Dona Neide dançando com seu Júnior, enquanto as crianças brincavam despreocupadas, sem se importar com a rivalidade que um dia existiu. Ela sorriu ao notar que a tensão inicial havia se dissolvido, mas ainda havia algo a ser resolvido. Então começaram as brincadeiras propostas, e no meio da competição que unira a todos, Carlos tomou coragem e se levantou. Com um olhar sério, ele se dirigiu à multidão que agora se formava em torno da mesa de Maria. Pessoal, antes de continuarmos, preciso dizer algo muito importante. O silêncio se fez presente, e todos olharam para ele, atentos. Eu sei que esse dia é para celebração, mas também é uma oportunidade. Precisamos garantir que essas promessas que estamos fazendo aqui hoje não fiquem apenas no papel. Vamos criar um grupo, uma comunidade de apoio, onde podemos nos reunir regularmente e trabalhar pelas nossas relações. As palavras dele ecoaram no coração de muitos. Os olhos de Lúcia brilharam de esperança e admiração. Sim, isso é uma ótima ideia. Precisamos cultivar esse ambiente de cordialidade e união todos os dias, não apenas em eventos. Maria, vendo a animação crescer naquelas vozes e sorrisos, se juntou ao coro. Eu adoraria apoiar essa ideia. Podemos fazer reuniões mensais, onde cada um traga um prato e suas histórias. Vamos transformar isso em um ponto de encontro, onde todos terão espaço para compartilhar. Assim, a hospitalidade e o carinho nunca deixarão de estar na nossa vizinhança. Os aplausos ressurgiram, e as pessoas começaram a se animar, como se a chama da esperança tivesse sido reacendida. Carlos então sorriu para Maria, como se dissesse, você estava certa. E isso ressoou entre todos, quebrando mais barreiras. No entanto, um elemento ainda se mostrava persistente, as inseguranças e incertezas sobre o futuro. Tiago, que ainda desprezava a ideia inicial de unidade, levantou-se novamente, sua voz carregada de hesitação. Mas e se não conseguirmos manter isso? E se, depois de tudo, voltarmos nas velhas brigas? O clima ficou tenso novamente. O crescimento de euforia agora parecia ser ameaçada pela sombra familiar da dúvida, e Maria hesitou. O que dizer? Era um desafio, sem dúvida, mas mais do que nunca, sentia que tinha a resposta. O que mostramos hoje é que podemos ser mais fortes juntos. Nossas diferenças são o que nos fazem únicos, mas a nossa união é o que nos torna família. Claro, haverá desafios, mas se estivermos juntos, podemos superá-los.
Carlos então deu um passo à frente. Tiago, eu também tinha medo de que não conseguíssemos. Mas hoje, vendo todos aqui, percebo que temos uma escolha. Podemos ter certeza de que a mudança começa com a gente. As palavras do grupo, ecoando coragem, espelharam esperança que se acendeu em cada coração. O clima começou a relaxar e o olhar de Tiago se suavizou um pouco. Eu quero acreditar que podemos fazer isso e que estamos prontos para enfrentar o que der e vier. Com isso, um sentimento de unidade começou a fluir e a empatia entre todos criou um novo laço. Aquela pequena semente de esperança germinou, se alastrando como um fio invisível que unia a todos. Em cada olhar, uma promessa silenciosa surgia. Os laços estavam sendo reatados, mas acima de tudo, havia um entendimento profundo de que cada um tinha um papel a desempenhar. O sol começou a se pôr e o céu ficou com um tom alaranjado que refletia a nova esperança na comunidade. As pessoas começaram a se reunir para tirar fotos, e no fundo, um balão ainda flutuava, simbolizando os sonhos e os novos começos. E quando Maria olhou ao redor, cada sorriso, cada abraço, cada refeição compartilhada, ela percebeu que a verdadeira vitória não era a rivalidade desfeita, mas sim o renascimento das conexões. Finalizando a festa, Maria fez um brinde improvisado. Para nós, para nossos recomeços e para o amor que nos uniu novamente. Que essa união perdure sempre. Um grito de alegria encheu a praça, enquanto os copos se chocavam. A noite se aproximava, mas a luz agora brilhava com mais intensidade do que nunca. Maria sentiu que cada pessoa estava disposta a fazer o que fosse necessário para manter essa chama acesa. E naquele momento, Maria sabia, a transformação já era palpável, e o futuro prometia ser brilhante. Para viver em verdadeira comunidade, basta que todos nós aceitemos a mão estendida um do outro. Não era apenas um café. Era um começo. Agora, se você gostou desse final emocionante, não esqueça de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixem like agora e ajude a alimentar o algoritmo para continuarmos juntos. Comente suas reações e sentimentos sobre esse desfecho incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de você mostrar seu apoio.